João, quando escreveu o seu livro, ele organizou o Evangelho em 7 sinais. Hoje nós ouvimos o primeiro sinal, a primeira manifestação, a primeira revelação do jeito de Deus para nós, para nos colocar a caminho da redenção, da salvação. O Evangelho de João, como nós sabemos, é um evangelho carregado de símbolos, de palavras, de gestos, e sempre procura, além do fato em si, mostrar uma mensagem para nós. Por isso agora, além do fato em si, desse casamento lá em Caná da Galileia, eu quero recordar algumas partes do evangelho para nos iluminar, como mensagem para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada de discípulos, seguidores de Jesus. Como nós ouvimos, o Evangelho conta para nós e fala de vinho, casamento, festa. Essas palavras são sempre palavras bíblicas que recordam a aliança de Deus. Ou seja, a aliança que desde outrora Deus fez com o seu povo, do qual todos nós somos a herança, e por isso também fez com toda a humanidade. E nessa festa, a mãe de Jesus, tocada pela sua sensibilidade que lhe é própria, ela disse: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, é como se ela quisesse dizer: eles não têm mais aliança. A aliança que Deus um dia realizou com o seu povo não tem mais sentido. Está sem um caminho, está sem uma estrada para poder seguir. Ela se desviou daquilo que deveria ser a aliança, como nós sabemos bem, e que Jesus tanto criticava também. Por isso, naquelas palavras de Maria, eles não têm mais vinho, é para dizer que aquela aliança que outrora Deus realizou com o seu povo já era um vinho velho, já era um vinho que não iluminava o povo, a fé, aquilo que deveria ser a luz para esse povo de Deus. Depois, claro, teve um diálogo aí entre ela e Jesus, e lá pelas tantas Maria disse: fazei o que ele vos disser. Vamos dizer todos juntos: fazei o que ele vos disser. E essa frase que Maria disse é muito importante para nós, porque além de ser o centro desse primeiro sinal que nós ouvimos, nós recordamos que a primeira palavra, aquilo que Jesus disse para nós, é Ele mesmo, é a sua encarnação, é a sua presença, é o Jesus que está no meio de nós, humano e divino, divino e humano. Mas se eu perguntasse para vocês, o que Jesus já disse para você? O que você recorda? O que Ele disse na palavra de Deus, nos seus gestos, nas suas atitudes? Certamente todos nós teríamos algo para dizer, porque Jesus disse muitas coisas para nós. Mas nós não podemos esquecer ao menos que a maneira de Jesus anunciar essa nova aliança, esse novo vinho, podemos dizer, é através do mandamento do amor. Porque o mandamento do amor, como Jesus nos ensinou, é também a palavra que ilumina todos os outros gestos, todas as outras palavras que nós conhecemos do Evangelho, da Boa Nova que Ele veio anunciar para todos nós. E é por isso que o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, que Jesus disse e ensinou para nós, ela nos ilumina no respeito à vida, à convivência humana, ao interesse que nós devemos ter no sentido de cuidar dos outros, a experiência da partilha. É a palavra que nos entusiasma para podermos nos animar pouco a pouco a caminho da salvação.
O que Jesus disse para nós nos ensina a fidelidade que nós devemos ter como seus discípulos para caminharmos na fidelidade aos desígnios do amor de Deus Pai, que foi derramado em nossos corações como esperança que nunca decepciona, assim como nos ensina o jubileu, o ano jubilar deste ano. Portanto, todos nós temos uma recordação do que Jesus disse para nós. No entanto, não esqueçamos que Ele resumiu tudo na palavra amor. Depois de Jesus, de termos ouvido essa frase, fazer o que Ele vos disser, Jesus disse para aqueles que estavam lá servindo: enchei as talhas. E aqui tem uma parte que eu quero recordar, porque Jesus não teria feito sozinho. Aliás, Ele não fez sozinho. Ele precisou de pessoas para encher as talhas, de servidores. E aqui é o terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção. Para encher as talhas da nossa vida, da aliança de amor, para dar sentido à água que um dia todos nós também recebemos no batismo, e encher a talha da nossa existência humana, Jesus também precisou de pessoas, de servidores. E se Ele precisou lá, assim como narra o Evangelho, hoje também Ele precisa de cada um de nós, para que nós também sejamos a comunidade servidora, a comunidade ministerial, aquela que se preocupa através da igreja, da comunidade, dos múltiplos serviços pastorais, da vida missionária, daquilo que nós realizamos como igreja, para poder encher as talhas. E assim como discípulos missionários de Jesus, nós também sermos aqueles que ajudam a realização do reino de Deus, da boa nova do Evangelho, daqueles que dão a vida plena para os necessitados e que ajudam a construir os sinais do amor no meio de todos nós. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se iniciamos ouvindo o Evangelho que não tinha mais vinho, agora todos nós entendemos. O vinho novo, o vinho da aliança, acontece através de Jesus e também daquilo que nós somos capazes de participar, colaborar com a nossa generosidade, a nossa disposição, o empenho da nossa fé, para que a aliança de amor se transforme em vida e salvação para todos nós. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, Bairro Imigrante.